queridos alunos e professores! Estamos iniciando uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora verificar qual é o nosso objeto de conhecimento e a aula de hoje. Estamos na aula de número 1, com objeto de conhecimento e identidade sociocultural. E o detalhamento, geografia, uma relação entre sociedade e natureza. E também vamos abordar lugar, paisagem, território e região. Dito isto, vamos lá dar início à nossa aula. Nossa aula vai trazer para vocês, principalmente, a ideia de espaço. Espaço, ele pode ser somente isso que estamos agora ao redor, mas também ele vai ter conceitos que vão diferenciar um do outro. Antes de toda essa modificação que aconteceu aqui comigo, a gente teve o primeiro espaço como o espaço natural. Olha só, temos aqui esse espaço natural, o que ele vai ser? É um local onde não houve nenhuma intervenção humana. Tudo aqui, todos esses elementos, o rio, o solo, a vegetação, são elementos formados pela natureza. Então, aqui é um espaço natural, tá bom? Então, ele não é habitado por seres humanos. Nós vamos ter, é claro, seres vivos, mas não há a presença dos seres humanos, apenas a natureza em seu estado original. No entanto, o ser humano existe e o ser humano ele vai propor, intervir nesse meio ambiente e ele acaba alterando as paisagens. Aqui nesse primeiro momento a gente tem a identificação das populações indígenas e elas acabam interferindo na paisagem, na natureza, porque eles acabam abrindo espaço para construir as suas ocas e ter ali o espaço da sua aldeia. Eles também praticam a agricultura de subsistência. Isso também modifica a paisagem. Então, mesmo que essa relação entre indígenas e natureza seja de maior sustentabilidade, eles interviram no meio ambiente. Então, aqui já não é mais um espaço natural, já é um espaço onde houve uma intervenção humana. Com a história do Brasil que a gente tem, essas transformações da paisagem ainda foram mais intensificadas. E a gente vai ter, então, a entrada de novos personagens nesse território. Aqui a gente tem, como exemplo, os colonizadores, que quando chegaram a esse espaço, eles tiraram os indígenas, que ocupavam as melhores terras, para ali se instalarem, já que eles estavam, então, tentando conquistar aquele novo território. E a gente pode perceber, olha só, a retirada de toda aquela vegetação que aqui existia. Então, o ser humano ainda interviu, né? Ou seja, alterou ainda mais esse território. E com o progresso tecnológico, as inovações que aconteceram, tudo isso acaba sendo ainda muito mais transformado. A gente tem agora, como por exemplo, aqui um reflexo que a gente poderia dizer que é a cidade de Manaus, que ela é uma cidade que beira o rio. Então, olha só, temos o rio, ainda é um elemento natural, mas todo o restante são elementos feitos pelo homem. Então, não estamos mais no espaço natural, estamos agora no espaço geográfico, que é o espaço construído ou produzido pelas sociedades. Então, os seres humanos interviram e modificaram completamente aquela paisagem. Mas desde que houve aquele primeiro contato com o ser humano, lá com os indígenas, houve essa alteração. Então, a gente deixou de ser um espaço natural e se torna, então, um espaço geográfico. E isso acaba sendo, então, o principal objeto de estudo, mas não é só isso que a geografia estuda. Acompanhem comigo. Temos, então, que a geografia ela vai estudar como os seres humanos se relacionam entre si. Então, olha só, são grupos sociais diferentes que ocupam o mesmo território. Então, eles têm uma relação mais harmônica ou eles têm uma relação de maior conflito? E ainda,
como esses seres humanos se relacionam com o meio em que vivem. Então, lá naquela vila, eles têm uma relação de maior sustentabilidade ou de maior extração de recursos, de retirada de vegetação original? Como é que é essa relação? Eles preferem retirar toda a camada de vegetação original para dar origem às grandes cidades, ou eles preferem manter uma relação de maior harmonia com a natureza, alterando ela, mas, no entanto, mantendo a característica de elementos naturais? Então, a geografia ela vai estudar isso, se esses seres humanos convivem bem ou não, e como ocorre essa relação dos seres humanos com o meio. E isso tudo acaba alterando o espaço, por isso que nós temos, então, o espaço geográfico. Ainda vamos verificar que o espaço geográfico vai ser o fruto das modificações realizadas pelos seres humanos, como a gente verificou lá, dos indígenas até os colonizadores e os dias de hoje. Então, como ocorrem essas modificações ao longo da história? E isso torna o espaço geográfico um objeto de estudo da geografia. Então, ela vai entender na geografia como espaço geográfico as áreas de paisagem e também de lugares diferentes. Por isso, então, que o espaço geográfico ele vai englobar os elementos e os aspectos existentes na paisagem e as diferentes ações, ou seja, aquilo que já existe naquele local e aquilo que vai ser modificado pelas pessoas que ali produzem. E quando aí nesse produzem, eu não estou falando apenas de atividades econômicas, tá? Porque no fato dele estar ali, ele vai estar reproduzindo ações. E essas ações intervêm naquele meio, modificam a paisagem. Então, não é só a atividade econômica de produzir algo, mas do que ali se faz. Então, por isso que essas relações, essas ações humanas vão envolver as atividades econômicas, as atividades sociais e também as atividades políticas, que elas vão ser, então, as diversas atividades que a gente, como sociedade, realiza, que podem ser mais predatórias e que podem ser de maior sustentabilidade. E o que é importante, como a gente viu, o espaço é bastante dinâmico. Então, o tempo todo ele está sendo alterado. Ele não fica do mesmo jeito, a não ser, é claro, que sejam naqueles lugares aonde o ser humano ainda não chegou. Mas, se ainda não há o ser humano naquele local, o espaço fica inalterado. A não ser que ocorra uma ação da natureza, né, como um terremoto, uma avalanche, uma enchente que acabe destruindo com a força das águas aquele local. Mas se o ser humano não chegou até lá, a paisagem permanece inalterada. Mas a partir da intervenção do homem, há modificações. E esse espaço geográfico é um objeto de estudo da geografia, assim como as relações dos seres humanos que lá se dão. Tá bom? Para fechar, então, essa ideia das ações humanas no território, no espaço, que vão alterar a paisagem, eu vou trazer para vocês 3 imagens de um mesmo local aqui na cidade de Manaus. Então, olha só, temos aqui 3 momentos diferentes da cidade de Manaus, de um local específico, que é a praia da Ponta Negra. A primeira imagem, em preto e branco, ela traz para vocês menos elementos culturais, ou seja, menos elementos humanos. Mas já se mostra que há uma intervenção, né, do ser humano nesse local. Um lugar de lazer, que pouco aí foi alterado, tem algumas construções. Já saltando bem no tempo, essa segunda imagem, ainda menor, mais colorida, ela traz já na presença de edifícios, que no primeiro momento não existe. Olha como se alterou. Em alguns anos já houve esse dinamismo das relações humanas. E aí, então, eu vou ter novos lugares de moradia. A extensão da areia, que agora a fita está maior, que vocês podem observar, já tem ali a presença de mais comércios. Pessoas ali usufruindo do lazer continuam, mas olha como já houve a alteração de um período para o outro, transformou-se essa paisagem. E aí, no cenário mais atual, que é a imagem de baixo, a gente já pode identificar a rua bem asfaltada,
os edifícios permanecendo, a circulação de automóveis e também agora se marca aí a presença do Anfiteatro da Ponta Negra, um local, né, onde são apresentados shows, algum espetáculo ali acontece e lugares onde as pessoas podem ficar para poder acompanhar esse show. E vocês podem verificar também ao longo da extensão da areia que houve ali uma ocupação. Até pela segunda imagem vocês podem fazer essa comparação. Houve uma ocupação maior desse espaço. Tudo isso mostra o dinamismo, a evolução que aconteceu na ocupação. Isso é, então, uma não, né? São diversas as ações humanas que aconteceram apenas nesse espaço geográfico. Eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar um pouquinho no próprio local onde vocês vivem, vocês conseguem identificar que houveram alterações. Um local onde era só natureza e que ao pouco do passar do tempo, ela foi sofrendo diversas alterações, seja pela construção de uma casa, de vilas, ou ainda de comércios, ou na transformação daquela área em um campo de futebol, por exemplo, que acaba sendo, então, um espaço de lazer. Então, as ações humanas acabam intervindo de diversas formas, e essa alteração acontece de forma dinâmica, então, sempre em movimento, sempre acontecendo. Tá bom? E a gente traz aqui agora para vocês outras paisagens. Essas paisagens, elas vão se diferenciar, porque as paisagens fazem parte do nosso dia a dia. E apresenta-se diversas formas de paisagens, que podem ser completamente natural, ou como essa aqui com os indígenas, que sofreu alguma alteração. Então, a gente tem uma modificação dessa paisagem, mas em menor quantidade, muito diferente dessa daqui. Né, um cartão postal da cidade de Manaus, com o Teatro Amazonas ao fundo, que mostra que houve essa completa transformação. E volta-se, então, a um meio natural, uma paisagem natural, as dunas. O que é importante colocar é que aqui, por mais que ela pareça que está estática, não. O deserto ele também está sofrendo alterações, porque há constantes ventos. E esses ventos movem as areias que, por consequência, transformam as dunas. E as dunas que estão no lugar, à noite, podem estar em outro. Então, a paisagem também pode ser transformada pela ação da natureza. É claro que a gente acaba observando maior quando há as intervenções das ações humanas. Então, a gente pode observar essas paisagens quando a gente sai de um lugar para o outro. A gente está viajando e acaba verificando essas alterações. Mas ainda a gente pode ver diferentes paisagens ao acessar a internet ou quando a gente verifica algum filme na televisão. Estamos ali assistindo algum conteúdo, estamos tendo acesso a diferentes paisagens também. Aqui nessa aula, mostrei para vocês até agora inúmeras paisagens, desde as naturais até aquelas que já sofreram a alteração humana. Então, o que a gente pode definir como paisagem? Olha só, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Não só a visão, tá? A gente vai envolver no conceito de paisagem todos os nossos sentidos. Vai estar, por exemplo, o olfato. A gente vai ter no olfato, vamos dizer que a gente está passeando numa praça. Quando a gente chega nessa praça, a gente ouve as crianças correndo e gritando, a gente ouve os carros passando na rua, a gente ouve algo. Então, o olfato... Gente, eu estou confundindo a audição com o olfato, perdoe-me. O olfato é aquilo que a gente vai sentir o cheiro. Então, no olfato, vamos estar relacionados ao cheiro. Geralmente, nas praças tem as bancas de comida. Então, de repente, uma comida que a gente está ali brincando, correndo, fazendo alguma atividade, e o cheiro da comida acaba invadindo um churrasquinho, um lanche que está ali naquele local, que acaba, então, o cheiro fazendo parte da paisagem. Né? Por isso que o paladar também pode fazer parte. De repente, você vai a um determinado local e sempre come a mesma coisa. E aquele gosto passa a fazer parte daquela paisagem. Ah, já que eu vou sempre naquela praça e sempre como um algodão doce, eu acabo relacionando o sabor do doce àquele local, àquela paisagem. A visão, aquilo que eu vejo, eu vou lá e observo, é até mais fácil, né? A visão, aquilo que a gente alcança. Dos sentidos é o mais fácil a gente relacionar, porque tudo aquilo que a gente consegue ver, árvores, bancos, né, as listras no chão demarcando os caminhos, fazem parte da paisagem. O tato
né? Como é que a gente se sente naquele local? Está calor? Está frio? Está ventando? Está chovendo? O tato faz parte da paisagem. E agora sim, a audição, né? Quando os carros estão passando, as crianças estão rindo, as pessoas estão conversando. Por isso que eu falei para vocês que a paisagem ela vai unir todos os sentidos humanos. Nesse caso, os 5 sentidos, porque eles nos ajudam a perceber tanto a paisagem quanto os elementos que ali tem. Tá bom? Então, o que for superfície terrestre, o chão, se aquele local está habitado ou não, tem pessoas ou não, se lá foi modificado, se houve alguma ação humana ou não, ela permanece inalterada. Tudo isso vai constituir, então, uma paisagem. Então, é tudo aquilo que a nossa visão alcança, além dos nossos sentidos. Ok? E a gente vai agora verificar os elementos da paisagem. A gente vai ter dois grupos não, são 3 grupos principais. Primeiro, vai estar relacionado aos elementos naturais. Então, como já diz o nome, são aqueles que foram construídos pela ação da natureza. Então, a gente vai estar falando das formas de relevo. Se ali tem uma montanha, uma serra, um planalto, uma cachoeira, a gente já chama aí a hidrografia, né? Os rios, os lagos, os oceanos, os mares. O que é que você consegue ver daquele local, né? Enxergar. A vegetação, se ali é um deserto, se ali é uma floresta. Então, tudo isso vai fazer parte dos elementos naturais. Naturais, natureza, aquilo que foi feito pela ação da natureza. Já os culturais ou humanizados já vão ser aqueles que foram construídos pelos seres humanos. Então, o ser humano vai construir casas, né? Vai abrir uma vila, ele coloca uma escola, ele constrói um prédio que vai funcionar como comércio, ele constrói rodovias e pontes para interligar lugares, ele executa ali o seu campo de plantação. Então, isso, por mais que a plantação tenha elementos naturais, parece uma vegetação, ele ali é um local onde houve uma intervenção humana. Então, as plantações são elementos culturais ou humanizados. E ainda existem os elementos invisíveis, que é aquilo que a gente não vê, porque são aqueles que são percebidos por nós. O cheiro, o odor, né? Lugares que parecem que foram, que foram poluídos e aí acabam emanando um cheiro mais desagradável, que é o odor, ou o barulho do carro, barulho de moto. Então, tudo isso são os invisíveis, o riso das crianças. Tudo isso acaba compondo, então, os elementos invisíveis. Então, verificamos aqui os 3 principais elementos que constituem a paisagem. Os naturais, os culturais ou humanizados e os invisíveis. Passamos agora a verificar mais informações. E a gente vai analisar agora os tipos de paisagem de acordo com aquilo que a gente acabou de verificar dos elementos. Se o elemento é natural, a gente vai ter uma paisagem natural. Se já houve qualquer intervenção humana, a gente vai verificar que esse local passou de espaço natural, de uma paisagem natural, para uma paisagem cultural. Então, eu utilizando esses elementos, eu consigo determinar qual tipo de paisagem que eu estou enxergando. Então, atenção que a gente vai verificar imagens, analisar algumas imagens e pode, então, dizer quais são a partir desses critérios. O primeiro tipo de paisagem é aquela natural. Então, são aquelas construídas apenas por elementos formados pela evolução da natureza. E ainda tem que sofreram pouca ou nenhuma interferência, porque a gente acaba encontrando os dois, dependendo do livro didático, da literatura que a gente está acompanhando. A maioria diz que paisagens naturais são aquelas que são formadas apenas por elementos da natureza. No entanto, em alguns lugares nós vamos encontrar ainda essa definição, que sofreram pouca ou nenhuma interferência da ação humana, tá bom? Paisagens artificiais ou culturais vão ser aquelas que vão ser compostas predominantemente, ou seja, principalmente, por elementos criados pela ação humana. Temos, então, essas duas. Predomina a natureza ou predomina os elementos culturais. E aí eu tenho, então, para vocês agora 4 imagens. Essa primeira imagem do rio, da floresta amazônica e seus rios, vocês acham que ela é o quê? Ela é uma paisagem natural ou ela seria uma paisagem cultural?
Não tem nem o que discutir, né? Temos aí uma paisagem natural. O rio, a floresta, apenas elementos, ações da natureza. Nessa segunda imagem, que eu já falei diversas vezes ao longo da nossa aula, temos a floresta e temos a tribo indígena aí que colocou a sua aldeia, construiu essa aldeia. Ela seria aí natural ou ela já seria uma paisagem alterada? Sendo, então, a paisagem cultural. Então, ela é uma paisagem cultural porque ela já possui intervenções humanas, ações, mesmo que ali ocorra uma maior sustentabilidade nessa relação, tá bom? Do Teatro Amazonas, não tem nem o que discutir, apesar de ter a presença ali de um pequeno jardim, ao fundo temos lá o Rio Negro, mas os elementos que predominam mostram que eles foram completamente alterados pelo ser humano. Então, é uma imagem cultural. Tá bom? Por último, tem essa imagem de deserto. A maior parte da imagem, eu posso dizer que ela é uma paisagem natural, porque temos areia. No entanto, na parte de baixo da imagem, eu já tenho aí elementos de automóveis, elementos construídos pelo homem, e eles acabam interferindo nessa paisagem. Portanto, se eu desconsiderar a presença dos carros, eu diria que seria uma paisagem natural, mas com a presença humana, aí já se torna, então, uma paisagem cultural, ok? Outros tipos de paisagens que também nós encontramos são as paisagens protegidas. Essas paisagens são aquelas que que estão agora protegidas por lei. Existe, então, um documento real ali que vai fazer com que essa paisagem tenha que permanecer inalterada. O ser humano não pode interferir em nenhuma forma, colocar uma ponte, construir ali uma casa, aquela paisagem deve ficar tal qual como está. Então, a gente tem aí, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, lá na região sul do nosso Brasil. Lá existe também o chamado Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, que é um espaço protegido por lei também, e as cataratas fazem parte desse espaço. Por isso, elas se tornam, então, uma paisagem protegida, que não pode ser alterada. Temos também como exemplo as paisagens degradadas. Degradadas, que elas foram transformadas radicalmente e se destruíram. Aquele local se destruiu. Nas duas imagens que vocês estão aí conseguindo enxergar, na primeira foi uma ação da natureza. Então, um terremoto com deslizamento alterou completamente essa paisagem. Ao lado, a gente tem uma degradação do ser humano, na qual ele desmatou uma grande parte da floresta, ou seja, ela foi degradada, essa paisagem, através da ação humana. Então, quando eu falo de paisagens degradadas, eu estou falando tanto daquelas que sofreram alterações por ações da natureza, como aquelas que sofreram alterações por seres humanos, através dos seres humanos. Então, olha lá, que são resultado de ações inadequadas ou mesmo destrutivas, que realizadas pelo ser humano, mas também as paisagens degradadas pela ação de forças naturais violentas. Então, de repente, um vulcão entra em erupção e ele acaba alterando aquela paisagem, é a força da natureza ali. O ser humano desmatando, provocando queimadas, abrindo, né, fazendo com que haja o deslizamento de terra, mesmo que envolva o deslizamento de terra, foi a ação humana que levou a natureza a reagir daquela forma. Então, há essas ações, tanto da natureza quanto das ações humanas, que podem levar a essa mudança radical da paisagem, fazendo com que ela se torne degradada. Por último, a gente fala das paisagens em relação às desigualdades sociais, porque elas também vão modificar essa paisagem. Elas vão ocorrer principalmente nas grandes cidades. Então, como vocês estão enxergando nessa imagem, a gente tem a presença de edifícios, os prédios, mas também temos a presença de casas. Só que o que acontece? No local onde tem esses prédios, o espaço ele está mais organizado. Eu tenho ali uma presença de certa vegetação, de áreas verdes, mas eu tenho na área dessas casas, parece que o espaço está meio desordenado, está meio bagunçado. Casas de diferentes tamanhos,
Provavelmente, a gente não consegue enxergar, mas provavelmente as ruas também tenham tamanhos diferentes, as larguras dessas ruas sejam diferentes. Então, a forma como um espaço é ocupado pelos edifícios e a outra forma com a qual o espaço foi ocupado por essas casas. E o que isso acaba nos remetendo? Que quem ocupa esses prédios possui um maior poder aquisitivo, ou seja, possui mais recurso financeiro, dinheiro, enquanto aquelas pessoas que moram nesse espaço que está mais desordenado seriam as pessoas com menor poder de compra, com menos dinheiro. Então, isso marca a desigualdade social, fazendo com que hajam espaços de bairros ricos e também espaços ocupados por bairros pobres. A gente consegue ainda visualizar isso não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Olha só, temos aqui duas imagens agora que trazem o Rio de Janeiro e trazem também João Pessoa, Paraíba. Nessa primeira imagem, a gente tem quase parecido com o que a gente viu na imagem anterior. Temos aí um condomínio de edifícios ao lado do que seria uma favela. Então, olha como o espaço é ocupado de forma diferente. E eles estão lado a lado. Eles compõem uma única paisagem que traz informações diferentes. A mesma coisa que acontece aqui em João Pessoa, na Paraíba. A ocupação que percorre o rio dá a entender de que é uma população com menor poder de compra, então com menos dinheiro. No entanto, a orla marítima, ou seja, aquela voltada para o mar, são edifícios, aonde o espaço parece mais organizado. Então, pessoas com maior poder de compra. E isso se reflete também no mundo. Aí a gente tem a ocupação nas Filipinas, que vocês podem ver que são casas de tamanho diferente, próximo ao rio, e ao lado a gente tem aí em Mumbai, na cidade de Mumbai, na Índia. Eu tenho a presença dos edifícios, eu tenho essa presença desses bairros pobres, dessa ocupação mais de menor poder aquisitivo, e ainda, se vocês conseguem observar melhor, parece que ela está meio nublada a imagem. É a presença da poluição fazendo parte também dessa paisagem, ok? E agora a gente vai falar que a paisagem ela vai ter planos. Como assim planos? A paisagem, quando nós observamos um determinado lugar, a gente vai dividir em primeiro, em segundo e em terceiro plano. O primeiro plano é aquilo que está mais perto da nossa observação. Então, a gente acaba conseguindo observar eles com mais detalhes. A gente consegue ver texturas, cores, o formato com mais riqueza de detalhes. No segundo plano, ele já está um pouco mais distante. Então, a gente chama de plano intermediário. E, apesar da gente enxergar o que lá tem, são menos os detalhes visíveis. E já o terceiro plano, a gente pode chamar de plano de fundo. É aquilo que está mais longe, longínquo, tá ok? E ali só se vê forma, mas não se vê detalhe nenhum, como nesse exemplo aqui. Então, olha só, eu tenho o primeiro plano, onde eu consigo enxergar bem a grama, por que tem uma cor mais amarronzada, o que leva a ter esse vermelho mais vivo. Eu consigo ver a plantação, eu consigo ver ali a sequência todinha bonitinha, a casa, o formato da casa, as janelas, os animais. No segundo plano, isso já se perdeu. Eu consigo identificar a casa, eu consigo identificar as árvores, mas eu já tenho menor riqueza de detalhes. E o que está no terceiro plano, eu só enxergo forma. Eu sei que tem uma montanha, eu sei que ali está o céu e eu sei que ali há algumas árvores, mas eu não consigo identificar nenhum detalhe. Agora, então, para a gente entender um pouco mais das formas de enxergar a paisagem, nós vamos ver um vídeo que vai trazer diferentes formas de visão. Então, prestem bastante atenção ao vídeo. A visão frontal ou lateral corresponde à observação horizontal, pela qual é possível comparar a altura dos elementos da paisagem. Já a visão oblíqua corresponde à visão do observador que se encontra em um nível mais alto e na diagonal em relação ao elemento observado, possibilitando então uma visão panorâmica. Por fim, a visão superior vertical corresponde à visão de cima para baixo, como se o observador estivesse sobrevoando.
Então, a gente conseguiu verificar 3 tipos de visão. A frontal, de frente, a oblíqua, que é de cima, mas é na diagonal, e também a superior vertical, que é como se a gente estivesse sobrevoando aquele local. Para fechar, a gente vai assistir um vídeo que vai trazer rapidamente algumas transformações que ocorreram nas paisagens da cidade de Manaus. Então, acompanhando esse vídeo, diversas foram as intervenções humanas que aconteceram nesse espaço. Então, a cidade de Manaus, que é conhecida por estar no coração, e está realmente no coração da floresta amazônica, apresenta diversos elementos feitos pelos seres humanos, transformando então a cidade de Manaus em uma grande paisagem transformada, uma paisagem humanizada. Bom, por aqui finalizamos a nossa aula de geografia.